pouquinho da introdução sobre a leucemia. Então, a leucemia, a definição dela, aí com base no INCA, é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida. Ela tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. Então, a gente tem aí que a leucemia ela vai ser o câncer mais comum em crianças e adolescentes, que vai ser um dos nossos focos da apresentação hoje. A gente vai focar muito na questão da leucemia na criança. Mais à frente eu vou falar um pouquinho para vocês especificamente disso, mas já deixando aí adentro que a gente vai focar bem nessa parte da leucemia das crianças. Então, ela é representada em cada 3 tipos de câncer. Mas, mesmo assim, mesmo sendo mais comum nas crianças e adolescentes, ainda a leucemia infantil é uma doença muito rara. Então, agora a gente vai entender também um pouquinho de como que acontece aí a questão da leucemia. A gente tem o nosso sangue com 3 células assim, primordiais, que são os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Elas são responsáveis pelo aporte sanguíneo, transporte de O2 do pulmão para todo o nosso corpo. A gente vai ter os glóbulos brancos, que eles estão relacionados à nossa defesa, tanto de bactérias, vírus, parasitas, de uma maneira geral. Então, os glóbulos brancos eles vão estar relacionados com a questão da nossa imunidade. E ainda a gente também tem as plaquetas. As plaquetas elas estão relacionadas ao nosso sistema de coagulação. E aí, para ter a formação, isso tudo acontece lá na medula óssea. A medula óssea ela vai ser o local de fabricação dessas células. Então, na parte especificamente vermelha, mais conhecido como tutano, acontece a produção dessas células. Elas primeiro, através de células tronco, elas vão se multiplicar em células jovens, que a gente conhece como blastos. E aí eles vão fazer o amadurecimento para só depois ir para a nossa corrente sanguínea. Então, isso aí de uma maneira normal, natural, acontece isso. A gente tem a produção das células jovens, e aí elas sofrem o processo de maturação para depois ir para a nossa corrente sanguínea. Só que, quando a gente tem a leucemia, a gente vai ter aí um problema nessa fabricação dessas células sanguíneas. O que acontece? Elas podem ficar de maneira, as jovens sendo multiplicadas de uma maneira assim, sem controle. Então, as células jovens vão dobrar, triplicar, enfim, vão se multiplicar em quantidade, ou ainda elas podem viver mais do que o normal, as células cancerosas. O que isso vai gerar aí de resultado negativo? Conforme a gente vai multiplicar, ou conforme a gente vai ter aí as células cancerosas por mais tempo, a produção de células saudáveis e jovens vai ficar inapta, porque elas sofrem o acúmulo das cancerosas e não sobra espaço para as novas células. Então, aí as 3 vertentes a gente consegue já associar alguns sintomas da leucemia. Se tem uma queda da produção de células jovens saudáveis em relação aos glóbulos vermelhos, a gente vai ter coisas relacionadas à anemia, que aí a gente pode ter sintomas como fraqueza, tontura, palidez, cansaço, fadiga. Se a gente vai ter uma queda dos glóbulos brancos, como eu mencionei, eles estão relacionados ao sistema imune. Então, se está relacionado ao sistema imune, essas pessoas elas vão ter aí um risco maior de infecções. Outra coisa também que pode gerar um sintoma são a queda das plaquetas, que aí a gente vai ter um problema no sistema de coagulação. E aí pode gerar sangramentos, tanto de gengiva, nariz, que são os mais comuns, e também pode gerar hematomas por todo o corpo. A campanha relacionada à conscientização da leucemia no mês de fevereiro, que aí é o fevereiro laranja, então no mês passado, feita toda essa campanha de conscientização sobre a estatística. Segundo o INCA, em 2020, 10.810 pessoas foram aí diagnosticadas aproximadamente com a leucemia, sendo que 5.920 eram homens e 4.890 eram mulheres.
E sobre a leucemia, a gente vai ter aí mais de 12 tipos, sendo que os 4 primários eu listei aqui para vocês. A gente tem a mieloide aguda, a linfocítica aguda, a mieloide crônica e a linfocítica crônica. Relacionadas a agudas, os sintomas eles podem estar aí acontecendo entre dias ou semanas, e a da relação às crônicas pode ser ao longo dos meses. Então, o que isso pode aí gerar de prejuízo, né, pro paciente? Como é ao longo dos meses, o paciente vai tendo sintomas, alguns dos que eu mencionei, e ele vai negligenciando esses sintomas, porque conforme é uma coisa assim, entre aspas, a um longo prazo, ele vai negligenciando, porque ele vai achando que é uma coisa normal. Então, ele não consegue fazer esse diagnóstico por conta que ele está achando que é algo do corpo dele. E a crônica ela é mais comum no adulto e no idoso. Então, se a pessoa vai ficando cansada, ela acha que é normal, ela vai tendo uma fadiga exacerbada, mas ela ainda acha que é normal, por conta disso, de ser algo a longo prazo. Para iniciar uma investigação de leucemia, a gente tem análise do hemograma, porque o hemograma é um exame simples e ele faz a contagem dessas células que eu mencionei com vocês. Então, para iniciar a investigação, é um exame aí primordial para fazer o início disso tudo, para a gente conseguir, o médico conseguir fechar o diagnóstico com vários e vários outros exames depois, mas de início é baseado em um exame muito simples, que é o hemograma, porque ele vai detectar a alteração do número da contagem aí das células sanguíneas.